Oxe. Olá, gente. Nós estamos aqui agora em mais um episódio para falar de fresadoras 3D. Nós estamos aqui com o nosso amigo Dário Nunes, tá? Do Laboratório Tecnatal. É isso, Dário? Isso. E tem uma grande expertise na área de tecnologia digital, onde ele trabalha com fresadoras há aproximadamente 10 anos ou mais, né, Dário? Você pode falar para a gente aí um pouco da sua história dentro desse mundo da odontologia digital? Deixa eu puxar mais aqui. Pode puxar aí. Ele tá sendo gravado. Se quiser, rapaz, eu quero falar Depois outra ele coisa. edita. Depois ela edita aí. Então, boa noite a todos. Obrigado, Alexandre. Obrigado, grande Souza, pelo convite. Então, sobre a parte Cadican em Lab, a gente começou em 2008, 2007, 2008. 2007 nós fomos para a Alemanha, para o IDS, e lá fiquei encantado com o scanner da Manguibá, né? E eu e Telmo lá de Belo Horizonte, a gente conseguiu trazer 2 scanners. E ele trouxe um pantógrafo e eu trouxe o scanner. Na mesma época, Jefferson Calgaro conseguiu trazer a MAN para o Brasil. Foi um negócio assim em 2007, 2008, a gente estava todo mundo junto lá na Alemanha, no IDS, e ele conseguiu trazer para o Brasil. Daí, Leandro fez o Lab 3D. Lá em São Paulo, fez a Cubo, que era um Lab 3D, e começaram todo mundo em cima dos scanners e mandava os STL para lá e ele imprimia em metal, né? Impressora de metal, imprimia, e as peças de fresagem de zircônia ele mandava tudo para correr pelo Sedex. Sim. E a gente fazia só escaneamento e a gente terminava a peça aqui no nosso laboratório. Quando foi 2012, aí começou a chegar todas as fresadoras para o Brasil. Começou a chegar as primeiras fresadoras e a gente eu fui a um congresso da Neodente lá em Curitiba e comecei a conhecer as fresadoras. E comecei a falar com os amigos, né? Que eu conheço quase Tirar as todo mundo. dúvidas, né? Com os amigos, os caras que já estavam lá, né? Porque a gente tá Tava atrasado, né? ano-luz lá atrás, né? Aí ela disse, pô, a melhor que tem é zircozan, a melhor que tem de pancada mesmo é zircozan. Aí eu fui para a opção, eu mesmo amicíssimo de Jefferson Calgaro, um cara que eu recebia aqui em casa de praia, tudo. Aí eu digo, ficou até meio chateado, eu digo, vou para zircozan. É tanto que essa máquina tem 11 anos e agora que ela está descendo para fazer manutenção. E nem precisa dessa manutenção, estou fazendo uma manutenção preventiva. Porque ela está com... Nem sei precisar quantas horas, mas como tem outra que moe 8 blocos ininterruptos, né? Porque essa nova fresadora, ela mesmo... Ela troca o holder, se tiver fresando cera, ela mesmo limpa a câmara de cera, vai para um depósito de cera. Se for PMMA, ela limpa... Essa já é a mais nova, né? Essa é nova. Entendi. Ela limpa o PMMA, vai para outro depósito. Se for zircônia, limpa o pó. Se for de silicato, ela limpa também. Ela sabe, se for metal, ela limpa. Ela é autossuficiente, praticamente. Então ela. Uma média de coping de peças unitárias, um bloco dá 25 a 30, vamos botar 25. Sim. Então em 8 ela consegue fazer numa noite quantos? Várias vezes. 8 Né? vezes dá quantos em cada bloco? 25. 25. Fica, 8 vezes né? 25, você faz aí... 200 em média. Fica lá, né? Exato. E rápida, né? Porque é um motor speed, né? E aguenta pancada. E aí você veja quanto é interessante, você veja quanto ele economiza aí em mão de obra, né? Exato. Você fazer 200 dentes num cidadão, num indivíduo... Sim, sim. Quantas horas vai ser? Vai ser, né? Eu Quanto assim, tempo você Alexandre, vai gastar? Então assim, você otimiza realmente, né? eu não lembro. Antes de vir pra cá, eu tava lembrando. Se você parece um filme, eu não lembro quando a gente era analógico. Muito rápido. Passa muito rápido a gente. Como é que a gente sabe? Como é que a gente fazia? É. Hoje a produção da LTN digital é igual quando eu tinha 20 pessoas. Só tem 9. Olha aí. E a produção, às vezes, chega até mais, né? Sim. Você veja como mudou o fluxo, né?
Então, é muito legal o que você está falando, porque isso é o que ocorre hoje a nível também a gente em consultório. Eu trabalho com chairside. Então, eu não mando mais fazer uma coroa a não ser no chairside. Então, o fluxo chairside também com as impressoras, embora não tenha a velocidade, né? Sim. Mas eu consigo hoje, né? Uma manhã, não é com a sua... Mas eu consigo já hoje produzir aí 12 elementos, né? Num turno aí, em média, 10 minutos, que gasta 10, 11 minutos na faceta, uma coroa 12 minutos, então a gente consegue aí, com tranquilidade, aí vai, 12 elementos. Então você vai para o laboratório. Isso é que eu tenho uma coisa que não é tão rápido. Você imagina a dele, que aí é nível industrial, né? Uma coisa interessante também, porque a gente, como somos humanos, né? Somos gente, né? O que é interessante? Quando eu digo, pô, tinha 22, hoje com 9 eu resolvo. Aí diz, gerou desemprego? Eu digo, não. Ao contrário. Geramos melhores técnicos. Porque os nove, o que é que acontece? Eles são muito mais especializados do que se eu tivesse 22 engateando. E esse engateando, o que é que ele fazia? Ele que técnico de prótese é um técnico mais bem remunerado do Brasil, ou dentro do país, ganha mais do que enfermagem, né? Então, esse que é meia boca, né? O que é que acontece? Ele ficava conformado. Com aquele Então, manual todos ali, né? que estão no laboratório hoje, ó, são bons. Saíram da zona de Da conforto. zona de conforto. A curva de aprendizado é muito boa. O cara é bom de software. Aí todo cara que é bom de software, bom de computador, é ruim de dente. Então hoje está aparecendo os bons de software e os bons de dente em uma pessoa só. É verdade. Porque o grande protético ele é ruim ele é ruim de computador. Ele não- Eu sou péssimo. Eu só sei ajeitar o modelinho. Mas o cara que sabe ajeitar, sabe fazer o software todo, não conhece dentro, não conhece oclusão, não conhece nada. Então eles estão. Hoje está chegando os bons, que sabe tudo. E aí Os novos. você falou de curva de aprendizado. Sua curva de aprendizado durante todo esse processo fez você sair muito assim da zona de conforto? Como é que foi todo esse processo seu até hoje? Sim, até hoje. Até hoje. Eu acho que o Alexandre, como trabalha nisso aqui, além da curva de aprendizagem, é um prejuízo enorme. O que tem de coisas que a gente Até faz... acertar. Ah, sim. E aí você Tem vai. gente que desiste, porque, entendeu? Ele não acredita. Ah, não, aí deu errado e o custo é grande, é alto o custo, né? É um custo que se você... Hoje, laboratório é assim, né? Se você repetir, você empata, você não tem lucro. Acabou isso, acabou. Entendeu? Tem que acertar de primeira. Se não acertar, perdeu. Perdeu, Você aí também. E aí você cai no prejuízo. Você tem É. que ter aquele prejuízo lá contado ali de 5%. Se Isso, for mais do que isso. isso aí, o volume você vai ter. O que eu acho legal, tá? Eu tenho hoje grupos, eu tenho acho que uns 5 grupos de odontologia digital, eu conheço gente hoje no Brasil todo, eu tenho esse grupo lá, um grupo com 250, em média, de pessoas. E nesses grupos, as pessoas tiram dúvidas. Buscam tirar dúvidas. E às vezes a dúvida daquele, a dúvida do vizinho, e assim vai, tá? E cada um se ajuda. Então, o mundo da odontologia digital deu uma coisa muito interessante. Ninguém sabe de tudo. Todo mundo está em constante processo de aprendizagem. Então, isso é muito interessante. E todos nós tivemos que recorrer a alguém para poder alavancar. Quando eu comecei com o meu Fluxo Chairside, que faz mais ou menos uns 8 anos, né? Que eu comprei, já comprei a outra. Eu comprei a primeira Omni, que era o primeiro scanner que eu comprei. Já comprei a Prime Scan, que é o top da Cirona, entendeu? E o que é que ocorre? Quando eu comprei, eu passei um ano engatinhando, fazia uma coroa. Depois eu comecei a fazer reabilitações, né? Então o grande problema é que eu acho que o jovem de hoje, aquele que está entrando no mundo da odontologia, ele quer o seguinte: eu quero chegar hoje já. E não é assim, isso é um processo de evolução. Então, muitas vezes é o que o Dário falou, eu tive muita vontade de desistir no meio do caminho. Que coisa eu fiz? Por quê? Porque a gente tem que aprender, né, novamente como se trabalhar dentro do fluxo digital. Se hoje a gente tá todo dia nessa constância de aprendizado, imagine antes, que até para perguntar, tirar uma dúvida era mais difícil. Perguntar a quem? Perguntar quem? Aí você entra na cara, você sai da Zona de conforto. zona de conforto e vai o quê? Vai investir para você, aí começa a dar o prejuízo. Já é a segunda, terceira Tentativa vez. e erro, né? Já é a segunda,
terceira vez que eu falo em prejuízo, parece até que eu não estou falando no lado mercenário da coisa, mas não, Mas é esse isso. é o preço, é um preço caro. Você fez um investimento alto, você precisa tirar Isso, aquilo ali. Isso, mas não tira, não é? É verdade. Então é melhor você. E hoje, agora mesmo, se eu tiver um cadista no mundo todo, hoje eu estava falando com um do Chile. O brasileiro está no Chile para ver se ele vem para cá. Porque não tem. Ele tá lá porque tá aperreado lá no Chile, não sei o que, tá querendo vir. E aí o cadista, na realidade, já foi uma nova, digamos assim, profissão, Uma nova né? exatamente. Uma especialização que Isso, saiu, né? isso. Justamente do fluxo digital, né? Isso. Olha, Que aí- o mundo da tecnologia digital como um todo, ele diz sempre o seguinte, né? O mundo hoje ele está caminhando para algumas profissões desaparecerem. Mas essas profissões que desaparecem, nesse novo contexto, ela vai reaparecer outras. O cadista hoje é exatamente fruto desse novo mundo da tecnologia digital. Quando é que ele precisaria de um cadista, você está entendendo? No método fluxo convencional. Não precisava, né? Mas o cadista é aquele que vai desenvolver os projetos para que essa fresadora ela reproduza aquilo. que Isso, você faz. isso. Então, você precisa que o cara tenha conhecimento, né? De software, né? De como fazer aquele projeto ocorrer de uma forma legal. Ele precisa ter conhecimento também de oclusão. Agora, quando né? ele não sabe a anatomia da oclusão, embora a gente tenha, tipo, eu tenho um software com 1.200 bibliotecas. De banco e tudo. Entendeu? Né? Então, independente disso, ele precisa saber da biomecânica, não é? Ele precisa saber a teoria da base de tudo. Ele precisa saber a base Precisa disso aí. saber, né? Não é só você chegar e jogar para fresar que vai dar certo. Na porque boca do paciente dá errado. Meu pai, eu acho que o pai de Alexandre sempre dizia, e eu acho que é grande verdade. O grande protético ele tem que saber, pelo menos, montar uma dentadura bem. Só que os caras hoje estão pegando um pincel e estão pegando uma maquiagemzinha, um shade, pintando e dizendo que é o. Não é assim. Exatamente. Não finaliza, entendeu? E aí você trabalha hoje lá no laboratório com quantas fresadoras, Dari? E sua experiência com quais marcas assim de fresadoras? Nós temos três, né? Três fresadoras, né? Uma Cirona, né? Uma MC, em Lab, uma MCXL. Essa aí De um eixo, de um eixo, né? são quatro motores, Quatro né? motores. Dois eixos, né? Essa aí é só para de silicatos. Só Você tem fresa. MCXL? Faz tempo. É, Só para tem- desilicato. Sim. Só para desilicato. Entendeu? Ela, E não aí? pega, ela só pega blocos, você tá entendendo? Não pega disco. É. E aí quais as outras? Aí tem uma Zircosan, 5 eixos, né? 3 canetas, um M5. Essa até vai ser embalada amanhã para mandar para Curitiba para fazer revisão de pinças. essas coisas. E tem essa PM7 da Ivocler. Essa de 8 holders, né? Sim. Pega 5 discos. Discos. Ou 8 discos, desculpa. Que faz autolimpeza. Fresa de cera a metal, né? Sim. Inclusive para PT, né? Já tem um bloco duo agora, que já vem com Zenith, tudo branco na cor do dente. Sim. E você coloca lá na. Você desenha a PT, né? Sim. Escaneia. Escaneia. E você vai ajustando aquele dente e ele fresa Já. já com dente e com tudo. Já sai o bicho pronto já. Já. Rapaz, ainda é. Ainda é limitado. Ainda é limite- Eu vi no congresso há 2 anos atrás, achei fantástico, mas achei A que... tecnologia eu acho fantástico, mas eu gosto mais do outro sistema. Do sistema de casulo. Que você tem o disco rosa, aí você vai aqui, ó. Você vai fazer um APT superior. Aí você coloca os dentes ali, como se for fazer analógico, você não raspa os dentes, né? É. Então, na hora que o software vê que você diminuiu o dente da biblioteca e colocou lá e ocluiu ali, aí ele tira um pouquinho lá do dente, oclusão, ajusta a oclusão, montou, aí ele sabe o tamanho daquele casulo, aí vai lá, Imprime só a base, fresa a base com os Isso. casulos e vai para um bloco onde ele vai colocando junto. multicolo e vai fresar os dentes já desgastados ali e você vai lá e cola. E essa máquina faz isso também? dessa Faz, forma? faz. Então essa forma é melhor. Eu acho melhor. Porque eu fico questionando com esse duo. E a Se você caracterização? tiver uma curva de SPI maior, uma curva de SPI maior, onde é que você vai conseguir coincidir esses zênites dos dentes do rosa e o branco? Eu fico meio... Na hora lá do cara fazer para fazer
Demonstração é fácil, né? Eu Sim. sofro ali, mas no dia a dia. Mas depois eu não. Cada caso um caso. Eu não faço PT, né? Uhum. Mas o dia, né? Duas coisas que eu não freso, né? Nem PT, nem metal. Porque tá caro também. E esse bloco tá caro também. Aí você perguntou, caracterização. Você sabe que quase só o Brasil usa aquilo? A Ostenal usava antigamente aquelas caracterizações, mas se você olhar no mundo todo, é tudo rosa. Não tem esse processo, Tem né? esse. Sim, mas aí você então não caracteriza, vai do jeito Não, que é um bloco é um sólido, bloco né? só. Não tem o que fazer. Ele não tem nuance, você Não. não pode fazer nada. É uma cor Em cores, única, cor única, cor cor única, única, cor única. né? E nem pode você fazer uma maquiagem naquilo, nada, né? Não, é um bloco, né? Pode fazer alguma maquiagem, foto, mas um dia sai, né? Não, eu digo isso porque existem algumas técnicas, por exemplo, protocolo, né? Tem um colega até de Alagoas que ele gosta muito de usar, ele faz o protocolo, né? Faz os casulos lá, faz as coroas dele, ele faz isso aqui tudo Pique. em resina, ele caracteriza, né? Até da Ivoclé, né? Que ela não tem ele caracteriza ela todinha e depois ele fez aqui os preparos, ele vai colando em As cima, coroas as assim, coroas é em dentro a cima, dentro, é né? protocolo Dentro dentro a dentro. e aí, com isso, é o protocolo dele de trabalho, né? No caso um protocolo de prostotal, no caso de fazer uma prostotal, poderia ser que tivesse evoluído em termos Não, disso. que tem. Mas como isso é uma coisa que vem da Europa tal, e com certeza eles não têm essa preocupação com relação a isso, talvez É. esse processo também tenha diria assim, essa Mas eu vi limitação do agora em ponto de vista estético. 2019, lá no Congresso Digital de Chicago, eu vi, já tinha bloco STG. Mas aí foi a época que mais ou menos daquele problema, né? Não sei como é que tá. E a Dentsply comprou, né? Comprou. Aí parece que vai ser. Vai parar de Fabricar. fabricar VIP, essas coisas. Dizem, né? Entendi. Mas e com relação às fresas, né? A gente vê que eu não sei como é que é você, mas as suas máquinas fresadoras, o consumo com relação a essas fresas, existe uma qualidade melhor? Porque eu vejo que no meu caso da MCXL, eu tenho não dá 25 elementos, você vai ter que Ela trocar. pede para trocar, mesma Pede para coisa. trocar, mesma coisa, né? Mesma coisa. Então, e líquido dentro dessas fresadoras? Você Também tem, todas. todas têm um líquido. A Zircosan, Você usa eu o só quê? uso seco. Seco. Não uso porque ela só fresa molhado de silicato e PMMA. Mas aí dá um trabalho. Tem o líquido pronto dela, né? Tem o líquido certo dela. Aí eu só freso agora na outra. E seco, a zircosan eu freso só seco. Zircone e cera. Zircônia seco. Zircone e cera. Interessante. Então quer dizer que aí você prefere o plástico, você vai para outra. Aí vou para A outra. outra é com líquido. É. Então é importante quem está nos ouvindo, né, que as fresadoras ela têm líquidos especiais, né? Muitas vezes, principalmente, porque essas fresas, quando elas vão a uma rotação, alta rotação, para que elas não criem microtrincas, principalmente nas porcelanas, né? No caso da MCXL, né, tem um Detatec, né? Não sei se você utiliza. Eu vi que algumas pessoas aí estão mandando fazer aí, fabricando aí, né, uma água específica. Mas é uma água especial aí com alguma coisa que hidrata, né, para que você possa ali diminuir esse calor gerado na porcelana. Da fresa, né? Porcelanas, principalmente feldspato, e tal, dependendo se você for fazer a seca, é diferente da zircônia, né? Se for fazer a seca, você pode gerar microtrincas. A zircônia ela ainda vai para um processo de forno depois, né? Ali é o processo, é um giz da zircônia, na verdade, ela não tem essa resistência. Quando ela vai ao forno é que ela chega à resistência dela. E sobre fresa, assim, hoje essa PM7, ela veio o rolo, né, das brocas, então ela diz, ó, 4 tipos de materiais. Então a gente enche de broca lá, ela vai pescando porque essa máquina era da Wieland, né, que é a melhor fresadora do mundo, né. Aí a Dentsply comprou a parte, Dentsply, não, desculpa, a Ivoclé comprou a parte de fresas, né, então é da Wieland. Então, essas brocas, ela diz assim: tem no quadro lá de brocas, se a gente olhar na tela, ele vai dizer: uma vai dar tantas horas, outra vai dar tantas horas, outra vai dar tantas. Então, cada uma tem um. Não é como a MCXL.
que 25 coroa, 26, Não é 24, por dependendo hora. da coroa, é por hora. Uma dá mais tempo do que a outra, aí você vai trocando. E aí, pegando nesse que você está dizendo e já falando, o custo de manutenção das fresadoras, ele é alto, ele é razoável, ele vai depender muito do seu fluxo, como é isso, dentro de laboratório. Não, é alto, né? É alto. Porque a gente tem esses custos que eles mandam lá da fábrica, mas nunca é o real, Nunca né? bate. Nunca bate. Mas aí tem broca lá que dá 100 horas. Eu tenho um broca nessa MXL que dá 100 horas, mas é R$ 1.500. É. Tá entendendo? Aí aqui dá 25, é 800. Aí, sabe? Vai, Aí vai vai. dando- E às vezes, o que é que eu vejo também, não sei se ocorre com você, Dário, porque no caso da MCXL, muitas vezes ocorre alguma farinha que tem na broca, ela vai já, você entendeu? 2, 3, 4. Adaptaçãozinha. Aí, não, eu acho que às vezes vem de falha de fabricação, eu não sei. Sei que a máquina vai já diz, ó, tá com problema. A Sim, máquina só sim. mal fresou. Sim. Então, às vezes, você também perde, tem um prejuízo, você tá entendendo, por uma coisa. Aí daqui que você Você já vai pra tentou fábrica, tirar e botar novo? tirar e botar de novo e ele continua reconhecendo o erro, entendeu? Aí, às vezes eu guardo lá, um dia desse, eu tenho um DS Care que faz a manutenção, às vezes rapaz, manda lá para a fábrica e tal, aí você vai, né, às vezes Vai esquecendo, né? esquecendo, mas assim, existem essas nuances, você está entendendo, do processo de fresagem. Eu acho que as fresadoras, para mim, se você não tiver nenhum problema com o motor, né? Eu já tive na minha fresadora lá da MCX0, que é totalmente diferente dessa sua. A sua é uma máquina industrial, né? Ela tem muito mais. Mas se você for observar, a MCX0, queira ou não queira, é um carrinho, né? É um carrinho 1000 em relação à fresadora que ele tem, que é 5 eixos, que é. Mas assim, eu só tive uma vez um grande problema que a gente trocou 3 vezes os motores. E aí foi na pandemia, começou a pandemia, ele levou para fora, deixou uma backup aqui, levou para fora para poder fazer o conserto da máquina. E aí foi que ela veio, a partir de hoje, depois desse dia ela não deu mais problema. Mas assim, tirando esse inconveniente, né, eu acho que a fresadora ela atinge, né, para a gente que tem lá o fluxo totalmente digital, ela atinge o nosso objetivo. Que a gente tá falando de fresa, a gente pode tirar umas dúvidas? Pode. Olha só, o que eu vejo nessa máquina que você tem é o seguinte: a gente nunca tem um padrão de preparo, né? Se for faca, Lasca. ela não. Eu tenho que tirar no software, se for Pra no facetinho. regularizar. É, porque assim, não é falando, mas fica muito, tem hora que fica chato. Pô, tá ruim, não dá pra dar uma arredondada. Ah, não. Mas a paciente tá longe. Bom, e a gente tem que resolver. Então, eu tiro no software ali, ou então eu já marco, quando eu ponho para fresar, quando eu saio, eu já venho lá com a broquinha e já vou tirando. Funciona. Eu quero saber, você já usou aquela fresa de extra fino? Rapaz, não. Como é o nome dela? Tem a 12S. Não, mas aí tem uma que é para fresar extra fino. Tem que Quase ver ninguém qual- conhece essa pedra. Eu vou até Essa procurar. frase, eu vou ver, aí agora esses dias, agora depois de janeiro, eu digo, vou ver até se, por coincidência, eu vou ver se Alexandre usa. Porque quem me disse foi Telmo, que ele tá lá no Que tá usando ela. ele tá lá em Miami, ele foi embora, né? Tá. Foi para Não os Estados sabia. Unidos, foi embora. Aí ele disse que você pode fazer, Alexandre, até micro textura. E ela é de extra fino, é mais caro um pouquinho, mas ela vai. Aí eu digo, tira, ele Consegue. disse, melhora muito. Por isso que eu perguntei se Foi tirar legal, tudo. isso aí, tá vendo? Uma boa sacada. É. Eu vou até ver agora que com certeza eles vão estar lá, marquei uma reunião com eles lá, porque eu estou também vendo se eles trazem um palestrante. E aí eu vou conversar com eles lá e já vou falar. E qualquer coisa eu já lhe Pronto, dou. é. Eu já Esses lhe dou dias, esse- amanhã, eu lembro. Pronto. Eu mando para você até o nome da broca. Pronto, ótimo. Que a Aí Thelma é. me mandou para mim. Eu digo, vou ver se E ele é usa, bacana, né? viu? Ela é bem realmente Porque se você precisa, conseguir assim. sentar no software lá, você, vamos dizer, você vou fazer uma faceta ovoide. Principalmente para faceta que ele está falando. É. Uma faceta ovoide. Você bota os sprue ali do lado e você pode fazer a sua textura, mesmo da biblioteca, você fazer a sua textura e ela vai chegar. Então você vai tirar o sprue, completa a textura, está pronto dentro. E você, quando vai fresar, você também tem um nível de qualidade que você quer dar ao seu trabalho. Você pode Isso. dar uma qualidade mais refinada, você está entendendo? Então ela vai dar. Regula lá. Vai ser mais lento. Ela vai ser mais lenta, mas ela vai lhe dar uma qualidade, principalmente na área de faceta. Porque se você fizer um projeto maravilhoso,
Mas se a fresa não tiver uma qualidade boa, você não vai conseguir reproduzir as nuances que você fez no Precisa projeto. do projeto, é. Então, Às vezes- isso é o grande diferencial. Às vezes muita gente fala, porque vai demorar mais um pouquinho. Eu digo, eu nunca vi uma máquina dessa funcionar 8 horas por dia sem parar. É difícil. Você pode deixar ela fresando mais um pouquinho. Tem uma hora que ela passa meia hora parada. Não passa isso. Então é melhor você estar lá do que você estar sofrendo na bancada. Com pedra de desgaste. E aí você otimiza e produz outra coisa. Não, e a pedra de desgaste, tudo, depois da fresagem, uma fresagem super fina, você vai trabalhar bem menos, né? Agora, Dário, nesse bate-papo, né, conversa, acho que quem está nos ouvindo aí deve ficar pensando aqui, poxa vida, onde é que vai parar o caminho da odontologia digital? Acho que o caminho vai ser a gente chegar no laboratório, vai apertar no pontozinho, ela chegar quase pronta. Acho que talvez daqui uns dias nem maquiagem, viu, mano? Porque a evolução, não. a evolução que está tomando, você está entendendo? A gente não, a passos largos, a gente vê o quanto isso... Tem uma situação hoje que eu digo assim, Alexandre, quando eu fui para o Japão em 96, eu contava umas histórias que acontecia lá que ninguém acreditava. Tipo, que você comprava celular na banca de jornal, e ninguém acreditava. Então, essa aqui eu vi em 2019 lá em Chicago, que já está acontecendo. O que é que vai acontecer? Você vai desenhar um software, você vai desenhar o dente, aí você vai dizer, vamos fazer uma coroa de zircônia. Aí você vai jogar para a impressora. O software tem uma biblioteca de cores e você lá com os baldezinhos de cores de zircônia. Aí você diz, ó, faz cervical tal cor, faz... Você caracteriza. Você caracteriza, faz um mapeamento caracterizado e joga para a impressora. Ela vem e você bota para sinterizar, tá pronto. Só que o problema é porque para sinterizar só tem forno que passa 24 horas. Eles estão injuriados porque tem 24 horas. Vão trabalhar nesse aspecto agora. Mas aí impressão de zircônia. Esse é o novo caminho. Vai ser o caminho. E aí me diga uma coisa, você acha que da forma que vai, né, a odontologia digital, como a gente sempre falou, e a pessoa que está entrando, às vezes, nesse mercado, às vezes está com o pé atrás ainda do fluxo digital, né, dessas coisas, isso aí você acha que não tem mais como voltar atrás? Ou a pessoa entra ou está obsoleto? Ou ele entra ou ele vai se arrepender do tempo que não entrou, né? Porque não tem mais pra onde ir. É uma realidade, né, cara? Hoje, é isso que eu disse, eu não me vejo antes disso. Como é que eu trabalhei uns 30 anos na minha vida fazendo, esculpindo um dentinho que não sei o que, entendeu? Aplicando. Hoje, no laboratório lá, quase não se aplica porcelana. Tô com um caso lá que precisou estratificar, fui lá buscar cerâmica para estratificar, chegou hoje, terminei hoje, porque esperou para estratificar, estratifica. Eu tenho uma zircônia multilayer fresada que vai para 570 megapascal. Eu tenho zircônia de 570 até 1300. Multilayer, bonita, shade. O que é que precisa? Aí eu tenho de silicado de lítio de todas as opacidade e translucidez. Vai fazer o quê? Exato. Dário, você é um Agora, uma coisa que vai voltar, por isso, é o dente estratificado mesmo. O cara que não souber, isso aí vai voltar, porque o mundo é uma roda, né? Já chegou. Agora, com essas impressoras, o cara precisa? Exato. é um caminho sem volta. E aí leva uma reflexão disso aí, né? Pra E quem tem. a Alexandre Souza, o software de mapeamento é mesmo que Easy Shade. Lembra do Easy Shade? Isso eu tenho. Você tem Easy Shade? Tenho. Mesma coisa. Você pega ali, ó, tirou ali, ó, bota aqui. E você Você vai só posicionar você aquelas informa cores. onde você quer as Quer as cores. cores, E é isso. Dário, eu acredito que tem uns 40 anos na odontologia, não tem? Tenho. Tem uns 40 anos na odontologia. Vai fazer 50, né? 50 Com 13.
Ele tem 53 anos, 73, eu tenho isso. né? Não, mas assim, vai dizer que não passa mais não. Não passa mais não por Mas Dário tem uma 73. história legal na odontologia, porque vem dos pais, né? Vem do pai dele, era protético, uma família de protéticos, tios, né, Dário? E é uma história que a gente tem similar, eu acho isso muito bonito. E o mais bonito disso tudo, que eu digo para vocês que estão aí nos ouvindo, é que a odontologia, ela cria um amor, né? A gente que vem de geração, ela cria um amor que a gente quer evoluir junto, né? E aquele, Dário, que está nos ouvindo, que ainda não entrou no mundo digital, que tem, né, dúvidas quanto a isso, que tem uma certa, eu diria até um pouco de rejeição ao novo, né? Que recado você daria a esse que ainda não entrou, né? Você que já está aí há 15 anos, como você falou, né? Que recado você daria a esse que não entrou, se ele quiser ainda continuar nos próximos 10 anos dentro da odontologia? Então, amigos, é o seguinte, como eu estava falando aí, ó, se você não entra, você vai se arrepender do tempo que você passou sem entrar. Mas é porque é um mundo sem volta, né? É um mundo sem volta. E às vezes a pessoa pensa que ele não está. Mas ele não precisa ter scanner, não precisa ter nada, não precisa ter nada. Ele já está no mundo digital sem ele saber. Só que as coisas estão acontecendo para ele no digital. Na hora que ele mudou o analógico lá, que ele mandou para o laboratório, ele já está todo digital. O O laboratório já está laboratório já está digitado. digital. É. Então, para ele falar assim, para facilitar até a vida dele, digital. Porque ele precisa aprender e precisa saber se esforçar um pouquinho para poder até cobrar do seu técnico. Para saber até onde o software pode ir. Para saber. A linguagem mudou, né, durante esse entendeu? processo, né? Porque eu acho que quem não está, ele fica com muita dúvida. Hoje chega você como paciente, eu estou aqui, eu não sei nada disso. Que eu vejo isso no laboratório. Vou fazer em quê? Vou fazer em quê? Porque, além do digital, eu faço analogia digital com adesão. Quem manda na coroa hoje, quem manda na restauração hoje é o substrato. E Isso. quem manda na odontologia hoje é o digital. Ela que está ditando os Para caminhos. onde vai? Para onde vai? Exatamente. E outra coisa, se você olha, se você. O seu paciente sabe disso. O seu paciente E sabe por isso disso. parece mesmo. O paciente hoje já chega, por exemplo, na casa da cirurgia, né, de implantodontia. Você faz guiada, já chega perguntando. mas lógico. Ele já. Todo mundo tá com uma ferramenta. Todo mundo tem uma ferramenta na mão, um celular, não sei o quê. Por que não botar no consultório? É o mesmo raciocínio. Seu carro tá digital, tudo tá digital. Eu dou sempre o exemplo o seguinte: quem diria, há 20 anos atrás, a gente tem um celular hoje que é um computador? Né? Quem diria? Você quando foi que você pegou um jornal para ler? Não. Uma trilha. Ele não lembra mais, né? Ele não- Parece um filme. Onde é que a gente vê hoje um jornal? Onde é que a gente vê uma matéria? Onde é que a gente vê? No computador, no celular, hoje a gente está vendo. Então, não tem como ser. E é uma coisa interessante, a gente teve uma conversa há pouco, né, falando de um outro episódio, falando de como a odontologia digital, né, uma pessoa que trabalha nessa área, trabalha na área médica, e buscou médicos para fazer guiadas, cirurgias guiadas na medicina. Eles ainda estão muito distantes. Sim. Né? Mas você vê o quanto a odontologia hoje, a gente está em quase todas as áreas. Seja na endodontia com endodontia, seja na cirurgia com cirurgia guiada, né, sobre implantes, cirurgias maxilofaciais também, ortognática. Harmonização. A harmonização também está partindo aí para você, por meio de sensores, você detectar os pontos onde você vai aplicar e está fazendo máscaras faciais, tá? Então você veja, né, na prótese, que isso aí já foi basicamente o iniciador disso, então você veja que quase todas as áreas, as placas meio relaxantes, né, hoje você faz com isso, os alinhadores na ortodontia. Olha só, estou falando aqui de 6 áreas, 6 especialidades da odontologia, onde a tecnologia digital está ajudando, levando o quê? Um benefício não só para o profissional, mas também para o paciente, né? Uma cirurgia que a gente fazia de colocar 6 implantes gastaria 2 horas, hoje você fazer hoje em 15 minutos, né? Eu tenho lá cronometrado a cirurgia que a gente faz em 15 minutos, colocou lá, colocou. Não tem muito o que fazer, né? Então isso faz com que a tecnologia, a odontologia digital, na verdade,
ela faz um grande diferencial, não só na vida do profissional, quanto na vida do paciente. Paciente, E né? o mais importante disso, aquele profissional que ainda não entrou, não precisa de fazer um investimento de um Precisa scanner, não. de uma impressora, né? E nem de uma fresadora. Ele pode fazer a sua odontologia digital, né? Desde que ele também tenha conhecimento de preparos, que isso faz a grande diferença, né? Nós sabemos que as fresadoras, elas não aceitam muito ângulos vivos, né? E aí a gente tem que ter ângulos arredondados, porque ela não consegue, a broca não consegue fazer isso aqui vivo, né? Então a gente tem que ter, esses preparos são muito importantes para que a gente tenha uma melhor, né, adaptação, um melhor resultado nos trabalhos. E isso faz a grande diferença também para que você, na hora que chega lá, você sabe o protocolo como é, porque você vai levar o scanner, dar aluno no scanner, você já faz esse trabalho. Faz. Né? Ele faz, então eu não tenho scanner, mas eu quero fazer o meu fluxo digital. Bom, liga para o laboratório, ele caminha um scanner até você, ele faz o seu escaneamento, né? Em seguida vai enviar para o laboratório e vai seguir todo o fluxo. Então você tem aí um fluxo digital, né? Onde ele é em lab, na verdade, né? Você vai ter o escaneamento que pode ser feito no consultório e o resto, tudo isso laboratorial. E, consequentemente, você está dentro do fluxo digital, dando uma rapidez, né, ao seu processo, né? E já tendo aí, né, um novo, né, conceito, né, com relação à odontologia. Que eu acho que é isso que quem está nos ouvindo também precisa saber. Fresador é mais um passo, né, para vocês entenderem como funciona o fluxo totalmente digital. Então a gente já teve aqui uma conversa sobre scanners, sobre impressoras, Softwares. sobre softwares, né? A gente falou sobre os diversos tipos de software. Hoje nós estamos falando com fresadoras, basicamente fechando um pouco do ciclo, né? Queremos aqui no próximo momento convidar o nosso colega Gustavo, você vai ser nosso caminho aí para a gente falar aqui só de placas relaxantes, porque eu acho que vale a pena, né? Um caminho também interessante, né? A gente sabe que tem hoje pode ser fresada como pode ser impressa, a gente vai ver as diferenças, né? E eu acho que é bem legal também um bate-papo para a gente falar também de como a gente pode falar, né, do fluxo digital dentro disso aí. Então, acho que a finalidade desse canal aqui é comunicar, é mostrar um pouco da odontologia digital e para aqueles que amam, que gostam de estar na frente, né? Sair da zona de conforto, porque eu acho que tecnologia digital é isso, tá? Eu gostaria de agradecer pela oportunidade de a gente estar vivenciando aqui mostrando as nossas experiências, né? Onde cada um aqui, você principalmente aí, pouquinho tempo aqui, talvez o mais antigo aqui, né? Que está no fluxo digital, 15 anos aí que já, né, plantou a sementinha, e isso faz com que a gente mostre a evolução, né, do que ocorreu ao longo desses 15 anos, porque quem começou 15 anos atrás, né, Tem muita bagagem. e a dificuldade era enorme, né? Você hoje pensar digital, fazer digital, é muito diferente do que há 15 anos atrás, porque eram poucas pessoas, poucos adeptos, mas a gente tem que sair na frente, né? Então a gente tem que buscar os diferenciais, porque na frente, é por isso que eu digo, quem quiser sair na frente hoje, né, não deixe para amanhã. Então, eu quero agradecer a Dário pela sua oportunidade de a gente estar falando e agradecer a vocês, tá, que estão aqui nos ouvindo e que aguardem o nosso próximo episódio, que nós vamos estar aqui falando sobre placa mil relaxante. Um forte abraço a todos.